Este curso foi extraído e adaptado do livro Perguntas Cruciais, do autor John Blanchard, publicado pela editora Fiel. A vida é cheia de perguntas. Algumas são corriqueiras, outras mais sérias, e ainda outras são extremamente importantes. Neste momento em que está ouvindo estas palavras, pode ser que você tenha perguntas sobre a sua saúde, a sua situação financeira, o seu emprego, a sua família ou o seu futuro. Mas as maiores perguntas, as fundamentais, são as que se referem a Deus e o teu relacionamento com Ele. Nada na vida é mais importante do que isto. Saúde, estabilidade financeira, estabilidade no emprego, uma família satisfeita e um futuro esperançoso são coisas que todos querem. Contudo, mesmo estas coisas são passageiras e eventualmente irrelevantes se você não tiver um relacionamento vital com Deus, um relacionamento correto e seguro, que dure para sempre. Nestas lições, você descobrirá por que este relacionamento com Deus é indispensável e urgente, e como ele pode ser obtido. As perguntas que faremos aqui são as mais sérias e mais importantes que se pode fazer. E as respostas a estas perguntas são as que todos necessitam ouvir. Por favor, preste muita atenção ao que será dito aqui. Se necessário, escute mais de uma vez. Deus existe? Esta é a pergunta fundamental. Se Deus não existe, não faz sentido procurá-lo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Embora seja impossível provar a existência de Deus num sentido matemático, as evidências de sua existência são extremamente convincentes. Pense na existência do universo. Dizer que o universo é o resultado de um acidente levanta várias perguntas e não responde nenhuma delas. O mesmo acontece com a teoria do Big Bang, a grande explosão. De onde, por exemplo, veio a matéria-prima? Nem mesmo uma grande explosão pode, do nada, produzir alguma coisa. A ideia evolucionista é muito difundida, mas igualmente fraca. Como é que o nada pode evoluir e se tornar alguma coisa? E ainda mais se tornar as espantosamente complexas formas de vida? Todas as teorias são igualmente frágeis. A única explicação satisfatória é esta: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nosso mundo não é o resultado casual de um acidente gigantesco que teria ocorrido com ingredientes que sempre existiram. Ao invés disso, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. A criação teve um começo, e foi Deus quem trouxe tudo à existência. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isto é reforçado pela ordem e pelo esquema maravilhosos que se vêem em toda parte, pelas leis universais que mantêm tudo em extraordinária unidade, desde a vastidão do espaço exterior até aos organismos microscópicos. Mas um esquema requer alguém que planeje, e as leis requerem um legislador, e Deus é ambas as coisas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe continua sendo o Senhor do céu e da terra. Entretanto, a mais forte evidência da criação é o próprio ser humano. Ao contrário de outros seres, o ser humano tem o que chamamos de personalidade. Ele faz escolhas inteligentes, tem uma consciência e pode distinguir entre o certo e o errado. Ele experimenta o amor e a compaixão. Acima de tudo, ele tem um impulso natural para a adoração. Onde conseguiu estas qualidades? Nem a evolução, nem uma avalanche de acidentes poderiam produzi-las. A resposta mais clara é esta: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano não é um acidente. Ele pode e deve dizer ao Criador do universo: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus se revela? Esta é uma pergunta vital.
Pela nossa própria capacidade, não temos condições de saber nada sobre Deus. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Deus está muito além do nosso entendimento e precisamos que Ele se revele a nós. A criação é uma das principais maneiras pelas quais Ele se revela. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A vastidão do universo, o seu admirável equilíbrio, a variedade e a beleza revelam muitas coisas sobre o Deus que o fez. Na criação, Deus mostra o seu espantoso poder, a sua formidável inteligência e a sua brilhante imaginação. Os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando nos comunicamos uns com os outros, nós dependemos, em grande parte, de palavras. Deus também fala com os homens por meio de palavras, as palavras da Bíblia. Olhando apenas para o Velho Testamento, você verá quase 4.000 vezes frases como "O Senhor falou", "O Senhor mandou", "Disse o Senhor", sendo 500 vezes nos primeiros 5 livros. Por isso se declara que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em nenhum outro escrito encontramos tão claras e detalhadas profecias feitas por homens que alegavam estar falando da parte de Deus. E estas profecias se cumpriram literalmente tempos depois. A probabilidade de que isso aconteceu por acaso é tão pequena que não tem como ser considerada seriamente. Além disso, também tem o impacto da Bíblia na vida das pessoas. Nenhum outro livro tem tido esse poder de transformar vidas. Milhões de pessoas, durante milhares de anos, experimentaram pessoalmente que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Decorridos 2.000 anos, nenhum especialista em qualquer campo do saber refutou comprovadamente uma só declaração da Bíblia. E a razão é esta: toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, devemos recebê-la, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Quem é Deus? Obviamente, esta tem que ser a próxima questão a ser tratada. Admitir que Deus existe é uma coisa, e conhecê-lo, no sentido geral, como Deus que se revela através da criação e das páginas da Bíblia, é outra. Mas precisamos saber mais. Como Ele é? Quem é Deus? A Bíblia apresenta muitas respostas claras e positivas a esta importantíssima pergunta. Eis algumas delas. Deus é pessoal. Deus não é uma coisa, um poder ou uma influência. Ele pensa, sente, deseja e age de uma maneira que evidencia que Deus é um ser vivo e pessoal. Mas Deus não é simplesmente o cara lá de cima ou alguma espécie de super-homem. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Deus é único. Há somente um Deus verdadeiro. Ele declara: "Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus." Contudo, ele se revelou como uma trindade de pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E cada uma das pessoas da Trindade é igualmente, verdadeiramente e completamente Deus. A Bíblia fala da glória de Deus Pai. Afirma que o Verbo, Jesus Cristo, era Deus, e fala do Senhor, o Espírito. Apesar de existir somente um Deus, há 3 pessoas na divindade. Deus é Espírito. Ele não tem características físicas. Ele não tem corpo, nem quaisquer características que possam ser definidas em termos de tamanho ou de forma. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus é invisível. Deus nunca foi visto por alguém.
também significa que ele não está limitado a um ponto no espaço, mas sim que está sempre em toda parte. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Além de tudo mais, isso significa que Deus conhece absolutamente tudo o que acontece em todos os lugares. E isto inclui não só tudo o que você faz e diz, mas também todo o pensamento que passa pela sua mente. Deus é eterno. Deus não teve início. Isto é afirmado nas palavras da Bíblia. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nunca houve tempo em que Deus não existiu e nunca haverá tempo em que Deus não existirá. Deus descreve a si mesmo como aquele que é, que era e que há de vir. E ele permanece eternamente o mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, tudo o que Deus sempre foi, ele ainda é e sempre será. Deus é independente. Qualquer outro ser vivo é dependente de pessoas ou de coisas e, em última análise, de Deus. Mas Deus é totalmente independente da sua criação. Ele pode sobreviver por conta própria. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é santo. Ele é glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos. Não há nada que se compare com a santidade de Deus. Não há santo como o Senhor, pois ele é totalmente sem falhas ou defeitos. É dessa forma que a Bíblia o descreve. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E este Deus santo exige santidade de cada um de nós. A ordem que ele nos dá hoje é: sede santos, porque eu sou santo. Deus é justo. Diz a Bíblia que o Senhor é Deus de justiça, e que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus não é apenas o nosso Criador e sustentador, ele é também o nosso juiz, e recompensa e pune os homens no tempo e na eternidade com justiça perfeita, que não pode ser contestada por ninguém. Deus é perfeito. O seu conhecimento é perfeito. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro, incluindo todos os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações. Sua sabedoria é perfeita e está completamente além da nossa compreensão. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Deus é soberano. Ele é o único e supremo governador do universo, e nada está fora do seu controle. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra. Deus não está sujeito a acidentes, nem a surpresas, nem ao acaso. Ele escreve toda a história do mundo e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não precisa de conselho, nem de consentimento para qualquer coisa que ele decida fazer. E também não há quem possa impedi-lo de fazer o que ele deseja fazer. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Deus é onipotente. Ele é todo-poderoso. Nas palavras do próprio Deus, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Isto não significa que Deus pode fazer tudo. Por exemplo, ele não pode mentir, mudar, se enganar, pecar, negar-se a si mesmo. Mas isso significa sim, que ele pode fazer tudo o que condiz com seu caráter. Estas são apenas breves pinceladas do que Deus nos revela na Bíblia sobre sua própria natureza e seu caráter. Há, porém, mais verdades acerca de Deus na Bíblia, e teremos ocasião de analisar uma delas mais tarde, embora haja muitas coisas sobre Deus que nós não conseguimos compreender. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Neste sentido, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, e nenhum grau de inteligência ou lógica humana pode alterar isso. Mas isto não deveria nos surpreender.
Se pudéssemos entender Deus neste sentido absoluto, ele não seria digno da nossa adoração. Chegamos ao final da nossa primeira lição. Espero que essas verdades tenham um grande impacto em sua vida e levem você a adorar nosso maravilhoso Criador. Nos encontramos na próxima lição. Que Deus te abençoe.